Paz em Cristo Jesus, seja bem-vindo a mais um espaço Meditações. Nossas meditações continuam no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos no capítulo de número 1. Nossos versículos de hoje, do 5 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados de dias. Que Deus nessa manhã nos dê a graça de compreendermos mais uma vez aquela que é a sua vontade para as nossas vidas. Que Deus te dê um dia incrivelmente maravilhoso. Meditemos, pois, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Verdadeiramente existem apenas duas formas de olharmos para a história da humanidade. A primeira delas é como se ela fosse um construto humano, como se nós fôssemos protagonistas independentes de Deus, independentes de forças espirituais. Nós criamos os nossos dias e nós fazemos a nossa própria história. A outra forma de olharmos para a nossa realidade é como se ela fosse um construto, um feito de Deus. Como se fosse Deus criando cada um de nossos dias. E Lucas, particularmente, ele olha a história da humanidade da segunda forma, como se fosse o cumprimento daquilo que é a vontade de Deus, o Senhor. Na verdade, toda a Sagrada Escritura, quando vai falar dos eventos que estão acontecendo, de Gênesis a Apocalipse, estão pensando em Deus fazendo a história, em Deus construindo o dia a dia dos seres humanos. Então, precisamos compreender que a Sagrada Escritura não é a história dos homens que tiveram a graça de se encontrar com o gênio da lâmpada que está condicionado a eles, que faz as suas vontades. Antes, pelo contrário, a história de Gênesis e Apocalipse é a história de um Deus criador, de um Deus autônomo que tudo faz segundo a sua vontade, que tudo sustenta, que tudo ordena, de um Deus que se manifesta em misericórdia para com a sua criação, de um Deus justo, de um Deus bondoso, de um Deus que é pastor, de um Deus que é maravilhoso, Deus conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, essa é a história da humanidade. Quem está escrevendo a nossa história é o próprio Deus. Os nossos dias, eles já estão contados no Senhor. Antes mesmo de termos sido entertecidos no ventre de nossas mães, Deus já havia nos criado na eternidade. Então, nós estamos aqui na terra vivendo aquilo que é o propósito do Senhor. E quando estamos alinhados a essa vontade, somos bem-sucedidos. E quando estamos desalinhados a essa vontade, somos mal-sucedidos, ou seja, não existe possibilidade de vida longe do Senhor. A narrativa de Lucas, ela começa justamente num ponto em que Deus volta a agir na vida do povo judeu, porque Deus havia criado todas as coisas, sim, Ele sustentava todas as coisas, sim, Ele governava todas as coisas, sim. No entanto, o povo não estava em consonância com aquilo que é a vontade de Deus, o Senhor. Então, Deus abandona o povo à sua própria sorte, à sua própria vontade, por 400 anos. E Lucas começa a narrativa justamente no momento em que Deus reaparece e começa a falar novamente aos seres humanos. Ou seja, quando é inaugurado o reino de Deus sobre a humanidade. É muito interessante que Jesus, de todas as figuras bíblicas, ele é o que mais compreendeu essa questão do reino de Deus. Como vai nos dizer o grande estudioso do Novo Testamento, George Eldon Lado, ele vai dizer que o reino de Deus foi o tema central na missão de Jesus. Suas primeiras palavras são as palavras de convocação ao arrependimento, porque havia chegado o reino de Deus. Seu ensino visava mostrar aos homens como entrar no reino de Deus.
Suas obras eram poderosas para demonstrar a grandiosidade e a manifestação do reino de Deus. Suas parábolas ilustravam o reino de Deus. Quando ele ensina seus discípulos a orar, a centralidade está no reino de Deus. Quando ele é elevado aos céus, ele manifesta de novo esse desejo, essa vontade de que ele estava indo ao Pai, mas que o reino de Deus teria sua continuação e continuidade quando ele voltasse à terra. Então, o reino de Deus é a centralidade da Sagrada Escritura, ou seja, o governo, a vontade de Deus, Deus construindo a história da humanidade. E se quisermos interpretar a Sagrada Escritura de forma coerente, precisaremos partir da interpretação de que a história, as coisas, os fatos, os acontecimentos são construto de Deus, são um feito de Deus. E a menos que estejamos alinhados com Ele, não viveremos uma vida bem-aventurada ou uma vida bem-sucedida. Voltemos, agora que fizemos essa breve introdução, voltemos aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, nos nossos versículos de meditação. Diz assim a palavra do Senhor, mais uma vez, nos dias de Herodes, havia um sacerdote que era casado com uma das filhas de Arão. Não era obrigatório que o sacerdote fosse casado com uma descendente de sacerdotes também. Se isso acontecesse na vida de um sacerdote, era bênção duplicada. No entanto, não era uma obrigatoriedade. Mas Lucas faz questão de pontuar essa situação. Outra questão que Lucas faz questão de pontuar, outra questão que Lucas não deixa de parte é que ambos eram justos e viviam irrepreensivelmente nos caminhos do Senhor. E ainda um último tópico que Lucas traz para nós é que eles não tinham filhos. Por que Lucas faz menção dessa peculiaridade, que eles eram avançados em dias e não tinham filhos? É muito interessante porque no contexto judaico, se você não tinha filhos, significava ou quereria dizer que Deus não era a teu favor, ou que você era pecador, que você não estava caminhando segundo a vontade de Deus. No entanto, não era o que estava acontecendo com Zacarias e Isabel. Lucas diz que eles eram justos, eles eram irrepreensíveis, eles estavam no ministério servindo ao Senhor e no seu cotidiano eles andavam segundo a vontade de Deus. Apesar das circunstâncias, apesar deles não receberem de Deus aquilo que eles mais precisavam, um filho para dar continuidade à sua linhagem, para dar continuidade ao seu nome, o que era extremamente importante no contexto judaico, eles não pararam de buscar ao Senhor. Eu não sei o que você tem buscado da parte de Deus. Eu não sei que projetos pelos quais você tem orado. Eu não sei se você tem orado, assim como Isabel, por um filho. Eu não sei se você tem orado pela estruturação da tua família. Eu não sei pelo que você tem buscado diante do Senhor. Mas eu tenho uma mensagem para você hoje. Não desanime, não desistas, não arrede o pé. Se Deus já fez, Ele continua sendo Deus. Se Ele ainda não fez, Ele continua sendo Deus assim mesmo. Você não deve desistir de buscar o teu milagre, de buscar a realização daquilo que Deus tem colocado no teu coração. É muito importante que você compreenda isso. Busque somente o que Deus tem colocado no teu coração. Porque muitas das vezes também estamos buscando coisas que Deus não quer para a nossa vida. E precisamos entender, assim como Lucas, que a construção da vida, a construção da história humana, ela é feita a partir do Senhor. Ela é feita no Senhor. É Deus que cria nele os nossos dias. Então não desista, não desista, continue servindo ao Senhor, continue andando em justiça, em retidão em todos os teus caminhos.
Talvez assim como Isabel e Zacarias, você é motivo de chacota, porque você é crente, mas os teus projetos não vão para frente. Você é crente, mas a tua família está desestruturada. Você é crente, mas não prospera. Não desanime. Continue servindo ao Senhor, porque Ele, a seu tempo, responderá aquilo que Ele tem colocado em teu coração. Então, se as promessas ainda não se cumpriram, não arrede o pé, continue aos pés da cruz, buscando de Deus a realização dessas promessas, porque Deus não é homem para que minta. Se Ele disse que fará, então se cumprirá. Ou seja, se Ele disse, já se cumpriu. Você só precisa aguardar o tempo certo. Aí você vai me dizer, mas Manuel, eu estou esperando há 50 anos, eu estou esperando há 30 anos, eu estou esperando há 20 anos. Não desanime, não desanime. Continue servindo ao Senhor, que a seu tempo colherás. Esta é a nossa meditação de hoje. Que Deus continue sendo graça e misericórdia sobre a tua vida.